Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu sinceramente espero que todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer as minhas dicas e opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Ultimamente está sendo mais sobre filmes e séries, porque os livros, os nossos vídeos resenhas, eles vão estar mais no YouTube. E também sejam todos muito bem-vindos a vocês que estão no YouTube. Agora nós estamos no YouTube também, estamos na Amazon Music e também no Spotify. E por enquanto a gente vai ficando assim mesmo e enfim, vamos só mesmo trazer o conteúdo que é o mais importante aqui da nossa experiência. Então essa semana a gente tem coisas super interessantes para a gente falar aqui no canal, além do penúltimo episódio de House of the Dragon, que está pegando fogo literalmente falando. Nós temos outras coisas, tem um documentário /podcast que está surgindo aí de um caso que não é tão novo assim e que tá na boca da galera novamente, além de uma série sensacional que a gente vai trazer sobre o geralzão mesmo da série, porque eu não vi ela toda, tá vindo a 5ª temporada agora, então não perde, porque o nosso bate-papo começa agora e tem muita coisa bacana pra gente comentar. Então, chega mais, que é isso, estamos começando o episódio da semana. Bom, vamos começar nesse primeiro bloco com um programa. Olha, esse aqui a gente pode dizer que é mais uma das grandes produções brasileiras. Não é de agora que essa produção está aqui abalando toda a estrutura, né, digamos assim, dos streams, mas é uma série que já está entrando na sua 5ª temporada. Nós fazemos ideia se vai ter até a 6ª ou, enfim, quando é que essa série aqui acaba. Mas essa é uma série muito interessante de ser vista. Já vai aqui um aviso que não é uma série assim linda, maravilhosa para você maratonar. É uma série bem densa, bem forte, bem violenta. Mas ela mostra detalhes da nossa sociedade que aparecem nos noticiários toda hora e que muita gente insiste em não querer ver isso, tá? Mas é incrível como essa produção conseguiu fazer aqui um trabalho fenomenal. Então, é a vez de falarmos sobre Impuros, que está disponível no Disney Plus atualmente. Era uma série que estava no catálogo do Star Plus, como ele migrou, né? Deu um trabalhinho danado aqui agora, como ele migrou atualmente para o Disney Plus, então é uma série disponível no Disney Plus atualmente. Essa série, quando você for ver ela, você vai ver de diversas séries que algumas nós já falamos, outras ainda nós não falamos. Você vai ver muito de Dom, do Prime Video. Você vai ver muito sobre o filme Cidade de Deus. Você vai ver muito sobre Arcanjo Renegado, que a gente já falou sobre ela aqui no canal. Então, são séries que vai mostrar essa questão das favelas, da falta de oportunidade, que muitas vezes quem é criado no morro, quem é criado nos grandes subúrbios das grandes cidades e das pequenas também, não tem acesso a oportunidades que são ditas geralmente para pessoas que têm uma renda maior ou pessoas que são, digamos, brancas, sabe? Então, aqui a gente vê, mais uma camada que a gente pode dizer, mas também olhando essa questão do tráfico. A gente vai ver muito sobre essa questão aqui nessa série. Então aqui a gente vê nos anos 90 o Evandro, que é um jovem ali que ele só quer chegar à sua maioridade e ele quer ganhar seu dinheiro de maneira honesta. Mas a gente sabe que nos morros
onde o governo não vai, aonde a justiça não aparece de maneira mais forte, acaba acontecendo pior, acaba o crime se aproveitando disso. Então, nós temos aqui uma situação bem complexa, onde o Evandro acaba tendo seu irmão, que acaba sendo vitimado pela violência, e aí começa-se aquela cena de violência que vai só crescendo. E em contrapartida a gente vê o Vitor, que é um policial que tem problemas com álcool e que tenta pegar o Evandro de qualquer maneira, tenta colocá-lo atrás das grades. Então você vai vendo essa briga de gato e rato e esses outros personagens que vão crescendo nesse enredo todo, e é mais uma série que mostra essas fragilidades da nossa sociedade e esse viés da violência que infelizmente é tão fácil de ver, mas com toda a sensibilidade que o tema precisa ser debatido. E sensibilidade no que eu falo, assim, mostrando todas essas minúcias que tem realmente essa questão dessa realidade. Porque não é uma série fácil de ver, é uma série bem violenta. Então, assim, você não vai conseguir maratonar ela facilmente, tá? Ela é uma série que você vai ter que ter bastante estômago. Eu, por exemplo, eu não vi ela toda, eu vi essa primeira temporada. Então, assim, ela já chega, como se diz, o Lucas Maia metendo o pé na porta, porque é uma série bem forte, bem impactante. Ela até me lembrou uma série antiga. Eu não sei nem se acha ela hoje em dia para ver em streams, mas claro, o viés dela é bem diferente, que é Oz. Ela passava até no SBT de madrugada, porque não era uma série fácil de ver, não. Era uma série com cenas bem explícitas. E aqui a gente vê essa violência de maneira bem gráfica, bem forte mesmo. Mas não vou virar para você e falar para você não assistir por causa disso, porque é uma série com um texto muito bom, um roteiro excelente, os atores fenomenais aqui. Então, assim, tem um quilate show, sabe? Vale a pena a experiência de assistir Impuros. Eu só digo que não é uma série que vai servir para todo mundo, porque é uma série bem violenta, mas é uma experiência show de bola de assistir para quem a série for realmente para a pessoa. Então é isso, eu quero saber a opinião de vocês com relação a Impuros, se vocês já assistiram ou se vocês querem assistir, e eu vejo vocês então no próximo bloco. Nesse bloco nós vamos falar de mais uma série que agora está disponível no YouTube. Essa aqui é uma série /documentário, também tem um podcast de um assunto que recentemente a gente teve uma atualização sobre ele e que, de certa forma, é um assunto bem complexo. E eu imagino que você que está fora do país conheça essa história tão bem como a gente que está aqui, porque é até um documentário curto, de certa forma, mas muito interessante em toda a sua essência. Então, nesse bloco, nós vamos falar sobre o documentário da influencer brasileira Arquette Torres, que recentemente ela foi condenada pelos crimes dos quais ela estava sendo acusada. E nós vamos falar um pouco sobre esse documentário. Tem também o podcast do Chico Felice, que é a coach, também está disponível no YouTube, tanto ele quanto o documentário da BBC Brasil, e que foi traduzido em outros idiomas. Então, caso você não fale em português, você consegue ver esse documentário em outros idiomas. É muito, muito bem feito já, desde já eu posso adiantar para vocês. Então, quem é essa influencer brasileira que até teve
parece que ela teve um relacionamento de amizade com o ator Leonardo DiCaprio e que ficou na boca da galera por um tempo e que tem umas coisas muito, eu acho muito estranhas que eu vi com relação a essa moça. Então, relembrando a história da Cat, ela é paraense, se não me engano, e ela veio de uma infância muito pobre e que teve a oportunidade de fazer trabalhos como modelo, mas ao contrário de diversas moças que têm uma beleza bem incomum na minha visão, ela é uma mulher sim, de certa forma até bonita, não é maravilhosa, né? Vamos combinar. Mas é como se ela não aproveitasse a oportunidade que lhe foi dada. Ela parece que teve ali um relacionamento com um tal magnata russo que não se sabe quem é esse magnata. Ela o conhecia como a letra A e ele parece que bancava ela e depois teve um episódio de uma cirurgia que ela precisou de fazer no seio e que afugentou todo mundo. Mas para mim o mais impressionante foi que como a vida dela simplesmente desandou. Ela era sim uma modelo muito requisitada em alguns trabalhos, principalmente fotográficos, na parte, fazia muitas campanhas de lingerie. E aí ela acabou indo para um lado mais tipo coach, um lado mais esotérico, onde ela dava assim inspirações para o dia a dia das pessoas. Só que eu vejo pontos na Cat que são muito curiosos para quem gosta desse tipo de ramo. Porque a Cat, naturalmente, aqui a gente via que a questão dela não era ajudar as pessoas. Ela veio de uma infância pobre, mas parece que ela queria faturar. Porque quando você trabalha com esse tipo de coisa de que você quer incentivar as pessoas a alcançar o seu melhor potencial, nem sempre você vai conseguir êxito nessa situação e também o seu faturamento ele não precisa ser extraordinário, como era o caso dela, porque as suas consultas elas eram exorbitantemente caras, se você for pensar bem para analisar. E aí depois ela foi para um outro ramo meio estranho demais, porque ela até chegou a publicar um livro que tinha uma voz que falava com ela e que ela tinha várias denominações. Ela chegou a vir ao Brasil para conhecer diversas religiões. Ela tinha um certo encantamento com a forma que o João de Deus induzia as pessoas a fazer aquilo que ele queria. Então, assim, é muito complexo tudo isso. Então, mais uma vez, a gente tem que se ater muito àquilo que a gente consome na internet, àquilo que a gente segue. O podcast do Chico Felitti também foi muito feliz nesse ponto. Ele até tem pontos mais adentrados com relação ao próprio documentário da BBC, que também foi muito bem desempenhado pelo João Felitti. João Felitti, acho que é isso mesmo, gente. E a gente tem aqui João Felitti, agora que eu tô vendo aqui a minha colinha, eu acabei errando o nome. Mas aí a gente tem uma coisa mais aprofundada. O documentário naturalmente também é muito bom, porque teve pontos que ele não conseguiu abordar tão bem, como o podcast do Chico. Mas aqui a gente tem no documentário tanto a versão dela, a versão das vítimas, a versão do ex-marido dela, de um amigo que chegou a conviver com ela. Então a gente vê que ela realmente queria faturar,
e depois ela acabou sendo envolvida em tráfico de pessoas. E também com um cunho mais assim picante, eu vou dizer assim, para não ser tão incisiva. É muito estranho isso que tá aqui, gente. Eu, sinceramente, não cairia nesse golpe dela, mas para a gente tomar cuidado com essa questão dos influencers, porque a gente segue na internet aquelas pessoas em que a gente se espelha de alguma forma, porque carência faz coisas inimagináveis com a gente. Então, se você não está numa situação bacana, se você não está numa situação legal, faça uma terapia com um profissional gabaritado, uma pessoa que vai poder te dar toda a assistência que você precisa. Não cai nessa de guru, que isso nem sempre dá certo. E tem muitos profissionais em diversas áreas que são competentes para te dar uma assistência de qualidade. Tem muito social media também, muito excelente, em marketing pessoal, sabe? Hoje em dia tem diversas profissões que você consegue ter uma assistência de qualidade. Não vai nessa de guru, porque nem sempre eles vão te entregar aquilo que você realmente precisa. Então, muito, muito cuidado com tudo que você consome. Aliás, eu já cansei de falar aqui e eu continuo dizendo que quem detém informação, quando você é bem informado, você não cai em qualquer golpe. Apesar que tem golpes que a gente cai neles, com certeza. Mas quem detém a informação de qualidade, a pessoa, ela consegue sair desse tipo de profissional que só vai querer pegar o seu dinheiro e usar você como uma marionete, vou ser bem sincera. Então, vale essa dica. Então, se você não viu ainda, você pode procurar no YouTube, ele está disponível tanto o podcast do Chico Felitti, quanto o documentário, excelente documentário da BBC Brasil. Aliás, foi uma dica da Joyce Rodrigues, que eu sempre falo aqui, do canal Ler Até Amanhecer. É excelente o vídeo dela também. Tem também alguns vídeos do Beto Ribeiro e outros criadores de conteúdo também que já falaram sobre ela. Maravilhosos. Recomendo que você assista, que você procure ver informações para você entender do que está acontecendo e tudo isso que tem envolvendo esse caso da Katy Torres. Então, essas são as minhas impressões, tanto do podcast quanto do documentário da BBC. Quero saber a opinião de vocês nos comentários e é isso. Nos vemos então no próximo bloco. E Axel Foley está de volta. Então, neste bloco, gente, a gente vai falar de mais um dos lançamentos agora de 2024. E esse aqui com aquele cheirinho de década de 80 e 90. Esse aqui eu imagino vai ser um dos blocos mais curtos que nós teremos hoje. Porque como é um filme que não tem muita coisa para acrescentar, mas é um filme super, super divertido, super bacana de assistir. Vamos falar de Um Tira da Pesada 4. Vamos retornar aqui às grandes aventuras do agora veterano detetive Axel Foley e tudo que ele vai se envolver nessa nova aventura, o qual se propõe o filme. Atualmente, ele está disponível na Netflix. Se você, depois dessa alta absurda de preços dela, resolveu continuar assinando o streaming, é também uma das novas pedidas do catálogo. Então aqui nós vemos mais uma vez o Axel Foley resolvendo seus crimes em Los Angeles ali, tentando resolver todos os detalhes, mas aqui nós temos coisas novas que acontecem na vida dele. Afinal de contas, ele é um pai de família e a sua filha também está ali nos esquemas policiais. Só que aí o que acontece? Ele está resolvendo um caso, a filha dele é ameaçada
e agora ele precisa se unir a antigos e a novos parceiros para tentar resolver essa nova treta que está acontecendo ali na cidade. Bom, de resto, o filme é aquela mesma porradaria, corridas alucinantes de carro, e olha que você acha nem que Velozes e Furiosos bebeu de onde, não é mesmo? Pois foi bem daqui de Um Tira da Pesada, e eu tenho certeza disso. E além de Ed Murphy no seu icônico papel, que eu gosto demais de vê-lo em ação aqui neste filme. Desculpe a minha garganta, gente, que ela continua horrível, mas aqui é mais aquele filme estilo Sessão da Tarde, você vai ver com sua família no final de semana. Para mim, que assisti os outros filmes todos de Um Tira da Pesada, é uma delícia de assistir. Eu não vejo aqui a necessidade desse filme aqui de você ter assistido os anteriores. Se você tiver assistido, você vai ter uma experiência um pouquinho melhor, mas numa regra geral, não há essa necessidade. Você pode assistir Um Tiro da Pesada 4, na minha visão, tudo tranquilo, tá? Porque na minha visão ele não tem conexão com os filmes anteriores. Mas eu volto a dizer que, como é mais um filme da franquia, eu acho que nesse caso aqui, você vê os anteriores, vai ser bastante divertido. É coisa fácil, não são filmes tão longos assim para você maratonar. Se eu não me engano, todos eles estão na Netflix, vocês podem conferir. Eu não cheguei a conferir antes de fazer a resenha aqui para vocês, mas eu creio que eles estão também disponíveis no catálogo. Então é isso, gente. É uma diquinha mais singela mesmo, porque é um filme que eu gosto demais da conta e é uma delícia de assistir. Todo mundo que assistiu se divertiu bastante. Poucos são os criadores de conteúdo que não gostaram muito dessa nostalgia de Um Tira da Pesada. Mas eu recomendo muito que, se você não viu, assista todos os filmes e o 4 e depois volta aqui e me conta a opinião de cada um de vocês, que eu estou curiosíssima para saber o que vocês acharam as novas aventuras, né, do Axel Foley aqui com vocês. E é isso, eu me despeço de vocês nesse bloco e nos vemos então no próximo bloco. Nessa segunda indicação de filme da semana, nós vamos de novo fazer mais um lançamento de 2024, só que esse aqui, ele é um lançamento mais confuso. Teve ali um pequeno hype de ser a filha do M. Night Shyamalan, que estava produzindo, né, que ia fazer a sua estreia na direção do filme. E aqui eu confesso para vocês, ele é uma adaptação de livro, e eu confesso para vocês que a ideia é muito boa. A ideia do filme é excelente. Mas nós vamos falar sobre ele aqui no canal. Vamos falar de Os Observadores. Atualmente, esse filme está disponível para aluguel tanto na Google quanto também no Prime Video da Amazon. E nós vamos falar da Ishana Shyamalan na sua estreia na direção deste filme, que eu vou ser sincera, você já viu coisa parecida dessa história em outras produções, eu confesso muito para vocês. Aqui nós vemos uma artista ali na sua casa dos seus 28 anos, que ela decide fazer, tipo uma trilha, sabe, ali. Eu imagino quando eu vi o filme em busca de inspiração para poder produzir seu trabalho, só que ela fica perdida nessa floresta, sabe? E aí, você sabe que você ficar ali perdida dentro de uma floresta não é a melhor ideia do mundo que você vai ter. Então, o que acontece?
ela ali fica angustiada para ver se achava um lugar para ela poder pelo menos passar a noite, né? E aí ela entra e acaba achando uma casa muito estranha ali, muito suspeita, com um pessoal mais estranho ainda. E aí tem meio que uma coisa, tem uma anfitriã ali nessa casa meio sinistra. E tem um esquema ali que é o seguinte: você tá dentro dessa casa e você só pode sair durante o dia. Porque durante a noite tem pessoas que estão do lado de fora que querem entrar nessa casa. Você não deve abrir a porta. Você não deve ir para o lado de fora. Você não pode sair dessa casa à noite. Você tem que ficar dentro da casa a noite toda e durante o dia você consegue sair e ver se você consegue sair da floresta. Eu falo que a ideia é boa, porque sim, a ideia é muito, muito interessante. O livro até dizem que ele tem diferenças com relação ao filme. Então, assim, teve coisas que foram cortadas, isso aí é óbvio que acontece em adaptações, mas aqui eu acho que o plot twist, ele não foi bem executado. Eu vou ser bem franca com vocês, que a ideia é ótima. E tem umas cenas ali meio assim, meio paia, vamos falar a verdade. Porque quando você vai ver no filme, assim, a história até vai te conduzindo, você consegue sentir a história, mas no geral, quando você chega no plot twist, você fica assim, tá bom, tudo bem. Então vamos continuar. Porque aí tem um outro plot twist também. E aí você fica mais assim, não precisava, né? Aparentemente, a ideia desse filme era ter uma continuação. Pelo menos eu senti isso no final do filme. Não sei se isso vai ser possível, porque não teve gente que agradou muito da execução. Igual eu falei, a ideia é boa, mas a execução não foi agradável. Mas o filme, eu falo assim, ele tem até uma trama interessante de acompanhar. Não é assim, uau, mudou minha vida. Mas eu falo, né, que a ideia dele é bacana, a ideia dele é interessante. Eu só achei que faltou, assim, achei que a execução pecou em pontos importantes. Mas eu não quero dar, assim, spoiler de nada. Quero que você tenha a oportunidade de ter essa experiência e depois você volta e me conta o que você achou. Essa aqui é uma indicação do maravilhoso do Lucas Maia, do Refúgio Cult. Acho que foi um dos primeiros vídeos que eu vi, foi o dele, antes, né, de assistir. E assim, eu falo que eu não me importo com os spoilers. O Lucas às vezes dá assim alguns spoilers do filme, mas ele sempre avisa quando ele vai dar os spoilers. E eu não me importo. Eu me importo zero com spoiler. Dependendo do spoiler, eu até animo de assistir o filme. Outra pessoa que falou do filme, que eu cheguei a assistir a resenha dele antes de ver o filme, é o Matheus, do canal Cinestera. Também no YouTube, um canal muito bacana. Ele também dá suas impressões com relação ao filme. Ele geralmente faz vídeos com análise, com e sem spoilers. Então, se você não conhece o Matheus ainda, recomendo que você vá até o canal dele e assista as suas análises, as suas resenhas, que é muito legal também. Então, essas são as minhas impressões de Os Observadores, disponível para alugar até o momento, né? Em breve ele deve estar entrando em algum dos streams. Eu imagino que ele possa até entrar no Prime Video, não sei se é a ideia, mas até o momento ele está disponível para alugar no Prime e também no Google, né? E é isso, gente. Eu me despeço de vocês nesse bloco e nos vemos então no próximo bloco. E neste bloco nós vamos ao penúltimo episódio de House of the Dragon. Vamos aos poucos finalizando a nossa
cobertura de House of the Dragon na sua segunda temporada. Então vamos falar ao nosso 7º episódio, e aqui a gente vai ver mais com a questão da semeadura e pontos extremamente importantes para o season finale, que já acontece agora neste domingo, tá? Então, já sabem, cobertura semanal contém spoilers do episódio, eu deixo isso bem de antemão aqui para vocês. Então aqui, a gente fica pensando nesse episódio todo que ele é muito mais sobre a semeadura do que outros pontos que são também muito importantes na trama. E esse episódio também a gente vê muito com essa questão da ancestralidade, as casas e as suas tradições, sobre legado, né? Então a gente vê muito sobre tudo isso nesse episódio. Então aqui nós vemos que a Rhaenyra acaba descobrindo que é o Alan de Castro que acabou montando o Smoke, né? E acaba o convidando para que ele volte para Dragonstone e que ele possa então fazer parte juntamente com ela nessa guerra contra os Verdes. Além disso, dá-se então o prosseguimento ao plano da semeadura, né? A ideia inicialmente do Jace, que ele naturalmente ia questionar mesmo a mãe com relação a se deveriam, né, outras pessoas, ou seja, se deveria os plebeus montarem dragões. Só que aí a gente bate nessa questão, porque ele imaginou que ela ia pegar de casas nobres. Mas se a gente for pensar bem, a preocupação do Jace é porque é o seguinte: o que seria um bastardo para essa sucessão, que a gente sabe que bastardos em Westeros não são boas ideias que os reis acabam proferindo? Porque na verdade é mais um nome para sua sucessão, veja bem. Então, e ele sabe que ele realmente ele não é ali um, digamos, legítimo Targaryen, porque ele não é da casa Velaryon originalmente, ele é de outra casa, e ele acaba mostrando a sua insatisfação para a mãe, que não acabou podendo dar vazão ao sentimento do filho. Então, a gente vê que continua essa questão da semeadora. Então, a gente vê o Vermithor e a Asa Prata conseguindo novos montadores. A gente vê o Vermithor com o Hook, que eu imaginei que ele fosse ser o montador dele, numa cena maravilhosa. Eu até brinquei com o Michel Aroco falando que aquilo ali estava muito parecido com festinha de aniversário. Mas enfim, e a Asa Prata ali numa cena, na minha opinião, até bem cômica, com o Uff. O Uff acabou montando ela. E a gente tem também outros pontos desse episódio que para mim foram excelentes. Primeiro lá em Harrenhal, que de novo apareceu aqui, de novo o Daemon com essa teima dele em querer ser o rei. E eu quero brincar novamente aqui, que dando um Oscar pro Oscar Tully. Gente, que menino sensacional. Ele botou o Daemon no bolso real, falou assim: querido, deixa eu te contar, isso aqui é o exército ou não? Então, acabou que para que o Daemon tivesse realmente o exército das Riverlands, ele teria que entender o que acontece ali, as tretas que estavam acontecendo, e que é aquele negócio, para você ser rei, você vai ter que fazer coisas que você não quer. O Viserys tentou não fazer muitas coisas e acabou até na época sendo considerado um rei fraco, mas que na verdade ele era um rei mais conciliador, ele queria mais esse tipo de legado para ele. E a ideia da Rhaenyra, mas eu concordo com o que o PH diz, que tudo isso que ela está fazendo é para ela.
tudo isso que ela tá fazendo é para ela ascender ao trono, sim, tá? Eu realmente concordo com o PH nesse ponto, sim. E aí, a gente tem essa questão da Alicent ser largada de lado, ser jogada para escanteio, que de certa forma é o mesmo que a Rhaenyra tem. Então a preocupação também da Rhaenyra é essa. Ela vai ascender ao trono porque é mulher. Então ela não podia ascender porque é mulher. Mas até que ponto ela precisa pagar? Que preço que ela precisa pagar? Então, a gente vê isso aqui também com relação a Alicent, que ela fala assim, olha, já que eu não tenho mais espaço aqui, eu preciso me reconectar comigo mesma, porque até então eu fiz de tudo para o reino, e eu tenho marcas, eu tenho feridas, eu perdi tudo que eu tinha. Eu tinha um marido, eu tinha filhos e praticamente perdi tudo que eu tinha. Ficou quase a ideia do que o Jaehaerys ficou quando ele precisou convocar o Conselho 100 para ter a sua sucessão. Né? Se você for pensar bem assim, lá no início da primeira temporada a gente viu isso, porque o Jaehaerys ele não tinha, digamos, uma descendência completa para ele poder passar o bastão para frente. Digamos, foi isso o que aconteceu e vai naturalmente acontecer novamente. E não dando nenhum spoiler dos livros, que tem sim muitas diferenças aqui com relação ao livro. Além disso, a gente vê essa questão dos planos ali com relação a Goela, né, que eu imagino que é uma guerra que vai acontecer já nesse próximo episódio, e meio que o Aemond mordendo a isca, que no destrambelhamento da Asa Prata de pegar o para dar um passeio por Porto Real e que ele estava ligando zero para isso, mas que o Aemond chegou a perseguir a Asa Prata, mas que ele percebeu a tempo que era uma armadilha e decidiu voltar, dar meia volta. Gente, que cena realizada. Eu me diverti muito com essa cena, mas a gente sabe que isso não vai ficar tão barato, porque não vou deixar nada do trailer. Se você já viu o teaser, você já vai saber como vai acabar essa temporada. Então eu imagino que vai ter realmente a Guerra da Goela, que é uma das guerras também muito importantes na Dança dos Dragões. E eu tô curiosa, gente, para saber o que vai acontecer nesse season final, porque tem coisas que não vão ser mostradas nessa temporada, com certeza, com relação aos livros, e provavelmente nós teremos o Daeron, o outro filho da Alicent com o Viserys nesse último episódio. Eu imagino que também a gente vai ver o Sir Criston Cole, enfim, a gente vai ver outros personagens que foram também muito importantes nessa segunda temporada que está finalizando agora neste domingo. E eu estou bem curiosa para saber. E eu quero saber a opinião de vocês agora com relação ao 7º episódio. O que vocês acharam desse 7º episódio? Se divertiram com a festinha de aniversário do Vermithor? Gente, que eu diverti demais daquilo. Ou com a jogada de mestre que o Oscar Tully deu no Daemon. Vamos combinar que foi show de bola, não é mesmo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então, é isso, gente. Eu me despeço de vocês nesse bloco, começando a finalizar a nossa cobertura de A Casa do Dragão. E nos vemos, então, no próximo bloco. Então é isso, muito obrigada para todos vocês que estão nos acompanhando aqui no canal.
Para você que está nas plataformas de áudio e também no YouTube, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Lembrando que a nossa cobertura finaliza nessa semana que vem. A gente vai trazer o resumão tanto de The Boys, da sua 4ª temporada. Vamos falar também nas próximas semanas sobre a 2ª temporada de House of the Dragon. Tem outras séries para surgir. Tanto Cidade de Deus, a gente deve fazer a cobertura, e também de The Rings of Power, que os Anéis de Poder voltam agora em agosto. Então, estou bastante curiosa com essa parte mais tensa da Segunda Era da Terra-média. Então, aqui nas plataformas de áudio vai ser esse áudio mais sequinho mesmo, né? Enfim, nas novas mudanças da plataforma, das mídias, né, de áudio, teve essa mudança, mas no YouTube a gente vai ter com as musiquinhas de fundo. Então você pode nos acompanhar tanto no seu agregador de áudio favorito e também no YouTube. E em breve nós vamos voltar aos nossos vídeos resenha também no YouTube. Os audiocasts também a gente vai começar a voltar aos pouquinhos. Então eu me despeço de vocês com todas essas delongas. Me desculpem mais uma vez a minha voz, que está horrível. Ela sempre está me deixando na mão minha garganta. Mas em breve nós vamos resolver todos esses detalhes. E é isso. Muito obrigada mais uma vez a todos que estão por aqui. Agradeço a todos de coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos então na próxima. Um grande abraço e até lá!